E ainda falando sobre o tema, nós separamos um relato de Mossab Hassan Youssef, filho do sheik palestino Hassan Youssef, que foi um dos 7 fundadores do Hamas, muitas vezes chamado pela imprensa, inclusive por mim, de filho do Hamas. Em vídeo publicado nas redes sociais, Mossab afirma que o Hamas não é apenas um grupo terrorista político, mas também um grupo terrorista religioso. Vamos assistir, eu vou lembrar aqui que eu escrevi sobre ele em 2014, pode rodar. Why we cannot give Hamas what they want? Because Hamas is not only political terrorist group. Hamas is a religious terrorist group. If it was only political terrorist group, then we can put enough pressure on them where they get to the point where they compromise, drop their violence, then participate in the political process. But Hamas, you cannot bend them because they prefer to die and not to drop their ideology. They think that they are holy warriors, that their holy and sacred mission in life is to destroy Israel, force 10 million Israelis to relocate as a condition to build their Islamic state. Hence, we cannot give them what they are asking for. Yahya al-Sinwar, an ex-prisoner that was released in the Gilad Shalit prisoner swap a few years ago, along 1,000 other Hamas prisoners. Soon later, after his release, he became the Hamas leader in Gaza Strip. Today, he orchestrated this attack on October 7th with one goal in his mind, not only Jewish slaughter and fear and violence that he meant to bring to the world. He meant, most importantly, to bring back hostages so he can blackmail Israel, blackmail the international community. Tá aí o depoimento dele. Depois, quem quiser procurar, é só botar meu nome, filho do Hamas, que vocês vão encontrar a minha postagem de 2014. Eu vou citar aqui, ao longo dessa discussão, alguns trechos dele mesmo. E esse nome, essa expressão, filho do Hamas, vem de um livro de autoria dele. Ele próprio se intitulou assim para contar a sua história, o que ele testemunhou. Eu vou só lembrar aqui um trecho desse livro. Ele falou sobre as sessões de tortura que os líderes do Hamas aplicavam em seus próprios colegas na prisão de Megido, em Israel, para a qual o Mossad foi levado em 1996 por porte de arma. Abro aspas, quando os líderes do Hamas suspeitavam que um dos nossos estivesse dando informações aos israelenses, eles o torturavam. Havia interrogatórios diários. Isso fez com que eu repensasse alguns conceitos. Era um grau de brutalidade que nem mesmo os israelenses tinham conosco. Quando iam punir alguém, esvaziavam uma cela e ligavam a televisão em volume bem alto para que os outros não ouvissem os gritos de desespero. Na falta de uma televisão ou rádio, começavam a rezar bem alto. Então colocavam agulhas embaixo das unhas dos suspeitos. Derretiam embalagens plásticas e as colocavam sob a pele das pessoas. Queimavam cabelos e pelos. Eram sessões de aproximadamente meia hora. Às vezes impediam o interrogado de dormir por vários dias. Entre 1993 e 96, 16 pessoas foram mortas pelo Hamas em prisões israelenses. Sob tortura, as vítimas confessavam as coisas mais absurdas. Saí da prisão um pouco desnorteado. Mais tarde comecei a estudar a Bíblia com amigos, o livro falava em amar os seus inimigos, o que fez todo sentido para mim. Fecho aspas. Aliás, esse trecho tem a ver com uma declaração que ele deu numa entrevista que eu também descrevi, que foi a seguinte, deixa eu ver se eu puxo aqui, sobre a história dele, né? Bom, deixa eu fazer essa rodada aqui enquanto eu procuro o trecho específico, que agora lendo aqui me fez lembrar outra declaração dele sobre como ele teve esse despertar para o que realmente o Hamas representava. E é bom, né, Duda, a gente ver o testemunho de alguém literalmente tão familiar ao grupo terrorista. É bom, o livro é muito bom,
E eu acho que ele dá aí, Felipe, uma boa resposta para uma frase que o Lula falou nesse encontro com os jornalistas. O Lula falou: "Ô, cara, fala para o Hamas libertar os reféns, porra", que ele falou que ele ia ligar, né, para os presidentes que conversam com o Hamas. E também falar para o governo de Israel libertar os presos, os sequestrados. Então, na cabeça do Lula, é muito fácil resolver isso. Dessa vez ele não está falando de jogo de futebol, tá? Que ele já falou isso no passado. Dessa vez ele está falando: o Hamas liberta os reféns e Israel liberta os prisioneiros que tem lá do Hamas. E o que o Youssef está falando aí, e ele explica muito bem, é que a hora que você liberta um terrorista, não é tão simples assim. Quer dizer, esses caras, muitas vezes, como é um componente religioso, fanático, mesmo que o cara tenha ficado mais de 20 anos preso em Israel, a hora que ele retoma a liberdade, ele pega e volta a praticar ato terrorista. E ele cita o Yahya Sinwar, que uma vez solto, esse cara vira o chefe da ala política do Hamas e é o sujeito que estava por trás, planejando esses ataques que aconteceram agora 7 de outubro. Então é muito diferente pedir para um grupo terrorista libertar refém e falar para um governo de Israel pegar e libertar prisioneiro terrorista. O Lula realmente fez uma equivalência aí que tem que tomar muito cuidado. É uma falsa equivalência, né? Como muitas outras que o Lula faz, isso quando ele não inverte a realidade para tentar pintar Israel como um Estado terrorista, coisa que ele não faz com a Rússia, mesmo a Rússia violando a soberania territorial da Ucrânia, e os terroristas como simplesmente pessoas que estão lutando por uma causa. Como muitas vezes, né, você tem no Brasil grupos que, em nome da causa, cometem crimes. Eventualmente não chega, geralmente não chega a uma barbaridade tão grande quanto o assassinato de 1.400 pessoas, mas quando a gente ouve o discurso da esquerda brasileira, a gente percebe que o terrorismo é entendido como um instrumento legítimo de pressão, de barganha, para se conseguir alguma coisa em nome dos supostos e alegados oprimidos. Antes de passar para o Graeb, só lembrando aqui o trecho que eu acabei não localizando, que ele fala da própria infância, a época da primeira intifada palestina, de quanto eles odiavam Israel. Aí ele fala assim: depois da segunda intifada palestina veio e implementou os ataques suicidas, e nós culpávamos Israel. E eu costumava pensar que Israel era o inimigo, sem saber como meu pai e sua organização eram apenas uma ferramenta nas mãos de alguns poderes regionais que impulsionavam o Hamas e o encorajavam a matar e lutar contra Israel apenas por ganhos políticos. E a certa altura eu fiquei realmente cansado desse jogo e escolhi um caminho diferente para a minha vida. Enfim, isso é parte da explicação dele de como ele despertou para o terrorismo do próprio grupo, mesmo tendo crescido naquele ambiente. Né? E é muito interessante como pessoas que crescem dentro de uma bolha de doutrinação, de inculcação de ideias que geram atos errados, imorais e criminosos, elas, com a ferramenta mental que têm, com algum elemento do ambiente cultural, elas conseguem sair. Né? E isso é muito importante, como exemplo, para que as pessoas, até mesmo no Brasil, saiam das suas bolhas. Quer dizer, a realidade, ela volta e meia, ela tem ali um local em que você pode se agarrar para você sair de uma bolha de desinformação, de propaganda, que está gerando uma conduta inapropriada sua. Agarre-se a uma centelha de realidade e tome depois um banho de realidade completo. Vale a pena, né? Enfrentar o olhar de lado, todo o desprezo daquelas pessoas de um grupinho que está se comportando por um consenso, pelos seus vícios, de uma maneira criminosa, eventualmente terrorista. Graeb, o que você destaca do posicionamento aí do filho do Hamas? Eu quero chamar a atenção para o elemento religioso, né, que ele pôs, com toda razão, no centro das ações do Hamas, né? Quando ele falava, eu comecei a me lembrar dos rios de tinta
que foram gastos depois de 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas, para explicar para o ocidental a lógica do fundamentalismo islâmico, todos os processos de radicalização pelos quais os soldados desses grupos terroristas ou desses grupos fundamentalistas religiosos passam, né? Todo tipo de doutrinação. E foi me dando uma tristeza, assim, porque realmente, né, é um trabalho que de geração em geração tem que ser refeito. Ele não permanece, né, no sangue aí, na corrente sanguínea da cultura, né? Quem tem hoje 20 e poucos anos, tal, não estava prestando atenção no que aconteceu no mundo naquele momento, não tem ideia, né, do que aquilo foi. E as semelhanças que existem entre aquele 11 de setembro de 2001 e esse ataque a Israel. Os dois foram perpetrados por grupos radicais religiosos. E a lógica, embora os efeitos, um monte de coisa seja obviamente diferente, a lógica, o impulso fundamental por trás de quem pegou em armas ou então raptou um avião para cometer essas atrocidades, né? Ali no fundo existe algo de comum, que é exatamente isso que ele descreveu. Uma crença que não se curva a nada, que cria uma rigidez na alma das pessoas, que torna elas incapazes de negociar, incapazes de ceder, incapazes de fazer política. Por isso que eu digo que o terrorismo é o avesso da política. O terrorismo opera com uma lógica do tudo ou nada. Não há compromisso possível, não há negociação possível, não há meio termo possível, né? E é por isso que não dá para você simplesmente falar, vamos deixar para lá, vamos fazer um cessar-fogo aqui, porque você não vai tirar nada deles. Os objetivos estão dados desde sempre. E tem a ver com absolutos. A religião, Deus, o califado, sei lá eu. Então é isso, é um modo de pensar que é rígido demais, que não admite a negociação. E por isso, infelizmente, a reação a ele, quando ele ameaça tirar a sua vida, eliminar você do mapa, eu estou falando, é um país, né, um grupo inteiro, como o dos israelenses, infelizmente não pode ser uma reação contemporizadora. É preciso utilizar uma dureza, se não igual, semelhante. É preciso responder um pouco na mesma moeda, tomando cuidado para não se desumanizar e para não enlouquecer da mesma maneira como esses fanáticos, né?